Vocês pediram e eu tô aqui para passar para vocês a previsão para 2025. Já vou avisando que é tiro, porrada e bomba. Quem não me conhece, meu nome é Bárbara, esse é meu canal. E sem rodeio, vamos falar aqui sobre alguns assuntos muito importantes para esse ano. E eu vou falar principalmente em escala global. Certo? Se quiserem, eu faço um vídeo só dos signos, tá bom? Pra falar sobre a previsão, para esse vídeo não ficar extenso demais. Bem, muitos já devem saber que esse ano vai ser regido por Oiá, né? Dentro das previsões. É uma previsão que se faz muito dentro do candomblé, da Umbanda, né? E quando Oiá vem, ela nunca vem sozinha, né? Xangô tá sempre presente e dessa vez não vai ser diferente, né? O ano se iniciou numa quarta-feira, que também é muito comemorado por essas religiões, Oiá, Xangô e Obá. E muitos estão atribuindo Obá também para essa regência. No meu ver, eu vejo muito, além de Oiá e Xangô, a energia de Iemanjá. Exu e Oxalá são energias que eu vejo sempre, todos os anos, né? E vale lembrar também que o fato de um orixá ser o regente naquele ano não impede outros orixás de estarem ali atuantes também, sendo que tem uma energia que vai estar mais de frente, vai estar mais com a energia impactando mais, vamos colocar assim, tá bom? Além de Iemanjá, eu vejo energias como Egungun e as grandes mães, as Yamis. Bem, eu vou falar em vários aspectos, não só a nível orixá. Vamos falar aqui sobre a previsão baseada no tarô, baseado na numerologia. Vou tentar falar de uma forma muito clara e objetiva, para não ficar enrolando vocês aqui. Bem, vamos começar com o fato de que é um ano em que as mulheres precisam ter um cuidado muito grande com a saúde feminina. Todo ano é assim, mas esse ano pode ter um impacto muito grande com questões envolvendo fertilidade. Tá? Essa fertilidade não só da mulher, pode ser em questões a nível alimentação. No sentido de a gente tem que começar a se preocupar de agora com o impacto da população, né, do ser humano na Terra com a alimentação, porque em algum momento isso pode ter uma dificuldade catastrófica de todo mundo conseguir ter os seus recursos. Não vejo isso para agora, para 2025, mas eu vejo a necessidade dessa preocupação agora. E muita gente continuando a fechar os olhos para isso. Tem outras questões também que eu vou abordar, que não é para 2025, mas que de agora, se não for trabalhada... E por que eu falo de agora não for trabalhada? Porque já tem coisa acontecendo, tem coisa que vai bombardear para 2025, e se não começar a ser mexida agora, em breve as consequências vão começar a surgir. Bem, energia também muito grande de bruxaria. Inclusive, pode surgir aí alguns casos, polêmicas ou algo talvez nem sempre com embasamento, mas há teorias aí de pessoas famosas envolvidas em questões de magia, de feitiço, nem sempre bons, mas sim. Também casos, talvez, envolvendo justiça, e quando eu falo isso, eu tô falando de casos grandes, tá? Que vai repercutir, que muita gente vai ver a respeito. Que pessoas, estando para ser condenado a alguma coisa assim, possa meter o louco, talvez até mesmo falar sobre insanidade mental, em alguns casos aqui. E sim, vai demandar que a população, né, o ser humano, cuide da sua cabeça para não surtar, porque pode ser o início de grandes surtos para 2025. Existe uma grande possibilidade aí de novas doenças, com impacto grande. A gente tem que falar sobre todos os assuntos, né? Não só os bons, tem que falar dos ruins. Apesar de que eu já comecei só bombardeando vocês.
Desculpa, gente, eu tô com a crise de asma ainda meio atacada. Como eu falei, alguns impactos que já começaram e que, se não começarem a gente se movimentar agora, lá pra frente pode ser pior. Como questões envolvendo calor, tá? Calor e muito sério envolvendo água. E aí eu fiquei pensando e refletindo, porque assim, todo ano a gente sabe que tem catástrofes, todo ano a gente sabe que tem lugares que tem enchente, tem desabamento, porque, né, é o mundo, assim como tem muitos lugares que tem guerra, e às vezes a gente nem sabe que tá tendo. Mas aqui a gente vai falar sobre um assunto que pode mexer com o todo, não é uma situação individual, certo? Então é algo que já está sendo visto por muitas pessoas, entendeu? Não é uma coisa, só aquele bairrozinho, não. É uma coisa bem maior que isso. Calor e água. Eu pensei em algumas questões, como algumas catástrofes grandes envolvendo, não o mundo todo, mas alguns países aí com enchentes devastadoras, muito grandes. Como aconteceu em 2024, questões, uma ou outra questão isolada tem a tendência a acontecer também de novo. No Brasil também aconteceu, né? Infelizmente. E pode ser algo bem pior pelo que eu vejo, porque é algo que começa a trazer efeitos muito maiores agora e já estava acontecendo antes. E aí me fez refletir sobre as calotas polares. Gente, eu não tô brincando. Podem falar que eu sou maluca, mas vocês pediram previsão, eu tô dando. Com impacto muito grande. Em contrapartida, o calor não vai se resumir somente à questão envolvendo água. Ele vai falar também sobre o calor como um todo. Então aqui a gente também pode falar sobre lugares que vai ter calor excessivo, que o calor pode mexer com tecnologia, que o calor pode mexer com a nossa saúde. E talvez futuramente até alguns lugares que não eram secos passarem a ser secos. E ter dificuldade aí com a alimentação e outras questões que a gente falou um pouco aqui ainda há pouco, né? Parte de faltar recursos. E aí a necessidade de o ser humano começar a olhar esses pontos agora, por quê? Porque a tendência de 2026 é ficar pior. Então, agora em 2025 é a hora da gente ter um pouco mais de responsabilidade, né? Porque uma pessoa realmente não pode mudar o mundo todo, mas se todo mundo fizer um pouco, né? Dentro das suas possibilidades, já muda muita coisa. Que mais? É muita coisa. É muita coisa, hein? Guerra. Olha, grande possibilidade aí de uma guerra estourar. A gente sabe que aconteceu algumas guerras no ano de 2024, né? Ucrânia, uma guerra, né, que chamou muita atenção. Teve aí várias outras, algumas ficaram mais abafadas, outras trouxeram uma repercussão muito grande, né? Infelizmente. E para 2025, infelizmente, eu continuo vendo guerra. Só que não dessa forma clichê que as pessoas falam, vai ter guerra. Todo ano tem lugares que tem guerra e às vezes a gente não sabe. Mas essa guerra, sim, vai impactar muito e vai trazer uma grande revolução, tá? Sabe Karl Marx, né, e o que ele trouxe na época, ou a queda do Muro de Berlim? Vai ser por aí. Algo grande, que vai trazer uma grande repercussão, uma grande mudança. Eu posso estar enganada, tá? Teoria minha. Mas eu tenho a teoria de que algo pode repercutir para os Estados Unidos. Mas eu não moro nos Estados Unidos. Pois é. Mas a gente sabe que lá é uma das grandes potências e mexer ali vai mexer com muita gente. Vai mexer com os países de muitas formas diferentes, né? Basta você falar com alguém que já presenciou, alguém já de uma certa idade que viu uma guerra,
que ouviu falar do familiar na época da guerra, como ficou a situação, e vai ver que não é nenhuma maravilha. E a fé acaba afetando outros lugares, mesmo que não sejam próximos. E é triste, né? Tem mortes em larga escala, tá? Com essas guerras. Outra dedução minha, tá? É da possibilidade dos Estados Unidos subir. Não. Descer. Estados Unidos, né? Decai. E talvez aí, possivelmente, se eu não estiver enganada, Rússia sobe. Gente, olha, vou falar pra vocês. Mole não, viu? Gente, é muito complicado falar sobre isso porque eu me sinto uma maluca, né? Teve uma previsão que eu fiz falando sobre uns assuntos também. Foi pro ano de 2025, eu tinha falado sobre o calor, as questões envolvendo equipamentos quebrando, né? E problemas muito grandes envolvendo água e devastadores. É muito chato abordar esses assuntos, mas a gente precisa falar sobre isso. Bem, de um modo geral, para o ser humano, tirando as catástrofes, tirando tudo, é um ano envolvendo família, tá? Oiá é o orixá que representa a família. Vai falar sobre aquela que quer gerar filhos e tinha dificuldade e consulta, né? Você faz uma consulta para poder conseguir saber o que fazer, se conseguiria ter filho. Vou fazer um resumo muito breve, né? De que ela levou uma chifrada das partes íntimas, né? De um cabrito. Foi um cabrito, não foi? Acho que foi. Ficou ensanguentada, mas conseguiu realizar seu sonho de ser mãe. Aquela que larga a guerra para cuidar do seu lar. Que apesar de gostar da guerra, também amou seu momento de paz. As pessoas, elas têm, assim, criou-se um hábito de falar de Oiá como um orixá. Sedutor no sentido de até mesmo de devasso, de... Como é que eu posso falar? Eu acho que colocou numa imagem muito promíscua. E eu não vejo Oiá como um orixá assim. Eu vejo como um orixá familiar, maternal, aquela que nunca vira as costas pro seu filho, que luta sim, mas que também sabe ter o seu momento na família. E a necessidade esse ano de ter um momento familiar, de se voltar para os seus mais próximos, é muito importante. De olhar mais para dentro de casa do que para fora de casa, tá? Não tô dizendo que alguém deve abandonar, que amigos e tudo mais, mas a prioridade para 2025 tem que ser a família, tá? Tem que ser a família. Tem que ser a esposa, tem que ser os filhos, quem ainda tem seus pais. Procure dê ouvidos à sua ancestralidade. Quem é da religião, dê ouvido aos seus guias também, porque eles também são nossos ancestrais. Mas dê ouvidos, preste atenção no que as pessoas têm a dizer, mesmo que às vezes seja repetitivo. Escute, porque vai ser um ano em que vai ser muito importante ouvir a ancestralidade. Vai ser muito importante estar mais no convívio familiar, estar um pouco mais buscando o seio materno, buscando o conforto, o acolhimento que só tem dentro do lar, tá? Então, assim, não é o momento de buscar muita coisa supérflua lá fora. Até porque a gente sabe que muitas vezes o que está lá fora é supérfluo. Muitas vezes a gente procura coisas que a gente não necessariamente precisa. E aqui o amparo familiar vai ser necessário. Até mesmo para a evolução nossa, tá? Então, o que esperar de 2025? Um ano muito difícil. Infelizmente, como eu falei, não vejo nada muito magnífico para 2026. No momento, não me aprofundei ainda, mas não tá muito bacana, não. Mas a gente tá falando de uma forma global, né? Individualmente, cada um tem o seu destino, tem também a sua trajetória, tem as nossas decisões também que vão trazer para cada um percurso. Para alguns o ano pode ser muito melhor, para outros piores. Mas de larga escala é muito sobre o que eu tô falando.
bom? Bem, teve gente que pediu, né, pra eu falar sobre ufologia. Teve gente que me perguntou, antes mesmo de saber do vídeo, o que eu achava a respeito sobre as questões envolvendo ET, OVNIs, alienígena. Bem, minha família, né, por parte de pai, tem uma grande crença dos ETs. Inclusive falam, né, que tipo, eu já vi, né, uma nave no céu andando. Tem disso. Tenho parentes, tenho familiares próximos que tem disso. E eu vou dizer pra vocês, eu não duvido da possibilidade, sim, da gente não sermos os únicos na Terra, sabe? Eu não acho que eu sou a única cocada, única cocada branca, né? Não. Única Coca-Cola do Agreste, não. Mas, assim, tem muita água ainda pra rolar a respeito sobre esse tema que vai perdurar aí até 2026. Quando eu digo perdurar, não quero dizer que 2026 vai acabar, não. É que talvez 2026 vire o auge. Aqui seja só a preparação. E, na verdade, todo ano de 2025 vai ser uma preparação para 2026, tá? Já tô avisando. Inclusive, eu tenho sentido desde o finalzinho de 2024 um grande impacto referente a 2025. Antes mesmo de eu fazer a previsão, eu já tava muito com uma influência muito voltada pra família, pra minha casa, sabe? Pra parar pra analisar muito bem as coisas, não agir de forma impulsiva, refletir sobre o que eu tô fazendo da minha vida, sobre o que eu posso melhorar como ser humano, tanto dentro da minha casa quanto, né, em larga escala. Eu parei pra refletir sobre isso. Dentro do tarô, vamos lá. 2025 carrega o número 9, que é um número altamente espiritual. Quem carrega esse número na numerologia são pessoas aí que têm a tendência a ter que ajudar outras pessoas de forma espiritual ou de forma humanista, aquela coisa de acolher, sabe? É aquele que veio para ensinar, que veio para trazer e deixar a lição para o outro, de certa forma. E aqui eu não estou falando só sobre professores, estou falando sobre pessoas que veio para passar algo para o mundo, para passar algo para outras pessoas, para que venha a ser semeado. Então a gente já começa com essa questão de que vai ser muito impactante, principalmente para quem carrega o 9. Tá? Esse número, ele traz fins, né? Traz fins para novos começos. O 9 é o último número dentro da numerologia para voltar pro 1, entendeu? E aí ele vai trazer a dinâmica mais espiritualizada, muitas das vezes, tá? Número kármico muito intenso, inclusive. Dentro do tarô, ele traz a energia do ermitão, conhecido como o eremita, que é o meu arcano pessoal também. Que maravilha! É uma carta de introspecção, é uma carta... Imagine um guru, tipo um guru, né? E ele traz ali consigo a luz, a sabedoria que ele busca. No meio da escuridão, ele tem uma lanterna. Tipo aquele homem das cavernas que fica escondido, sabe? Elias, sai da caverna. A gente tem que tomar cuidado com isso pra gente não ficar individual demais e focar só na gente. Também fala sobre a necessidade da busca pelo conhecimento e muitas coisas que no fundo a gente sabia, precisando refletir para tomar certas decisões. Fala aqui sobre sabedoria, fala sobre muitos... Depois, se vocês quiserem pesquisar e se aprofundar, é muito bom. Mas, em resumo, fala aqui sobre conhecimento que muitas vezes a gente tem e a gente parece que não quer acreditar no que a gente sente, intui, sabe. E a necessidade do saber e ir em busca dessas verdades, tá? É uma carta bem filosófica, bem introspectiva,
de muito conhecimento. Mas cuidado para que vocês não fiquem na caverna, tá? Gente, não é mole não, viu? E assim, é um ano de que, vou te falar, andar na linha é bom, hein? Andar na linha é muito bom. Então é sobre isso. Eu espero não ter desanimado muita gente, porque eu tô falando muitos eventos bem polêmicos, bem puxados, bem difíceis. Mas eu espero que 2025 venha a ser um ano abençoado, que amanhã sopre bons ventos na vida de todos vocês. Saiba que vai ser um ano bem desafiador para muita gente, vai ser um ano bem puxado, mas é um ano que dá, como todos os anos, pra gente tirar bons proveitos disso, que a gente vai ter grandes aprendizados. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui embaixo. Vou procurar aparecer mais vezes para estar me comunicando com vocês, seja por aqui, seja em lives no Instagram, para a gente tirar dúvidas, para a gente conversar, para a gente abrir jogos, fazer nossa fofoca tarológica, né? E bater um papo legal, tá? Então é isso, um vídeo bem simples, bem feito, né? De forma bem improvisada, como são sempre os meus vídeos. Mas é isso, um beijo pra vocês, 2025 abençoado. Beijo da bruxa.